Então é isso aí. Então, tudo começa com vem meu menino vadio, vem sem mentir pra você, vem, mas vem sem fantasia, que da noite pro dia você não vai crescer. Né? Chico Buarque, é do Chico Buarque e da Cristina Buarque. Mas tem aquela versão super bonita, né? Que é o Chico e o Caetano cantando, assim, aí tem uma hora que ele sobrepõe as melodias, bem legal. Então a questão da fantasia, aproveitando que amanhã, hoje é o Bom Dia Psicanálise 99, amanhã é o Bom Dia Psicanálise número 100. O que isso significa? Nada, mas na fantasia, chegando a 100 Bom Dias Psicanálise é muito legal, né? É legal, é um trabalho aí que vem se mantendo. Quando dá, né, que às vezes dá errado, mas quando dá certo está seguindo. Então amanhã, se tudo der certo, serão 100 manhãs em que o Bom Dia Psicanálise deu certo. E a ideia aqui, para falar brevemente, vou pegar 3 coisas. Uma que é essa música Sem Fantasia, do Chico Buarque, e pensar um pouco a questão do que é a fantasia, né, porque geralmente a gente pensa a fantasia como uma coisa fora da realidade, né? A fantasia como uma coisa, como se fosse, sei lá, às vezes uma vida paralela, coisas do tipo. Mas acho que o mais importante é essa distinção de fantasia e realidade como se fossem coisas distintas. E para a psicanálise, vou pegar aqui só um trechinho aqui do texto, que aliás vai ser um texto que depois ele vai funcionar por alguns bons dias aqui. Que tem um capítulo chamado sobre gênero, que é bem interessante acompanhar a evolução, assim, né? Da questão de gênero para Freud, para a Klein, como é que ela pensa, a Karen Horn, a crítica que ela faz a Freud, por aí vai. Então vou deixar para outros momentos, que é um texto um livro chamado Pé de Página para Freud. Bem legal isso aqui. Mas vou pegar aqui só uma citação para pensar isso. A questão da fantasia. Um dos estranhos desdobramentos da teoria psicanalítica é a tese de que os seres humanos podem organizar toda a sua vida em torno de uma fantasia particular, sem nunca se tornar plenamente consciente dela. A psicanálise objetivará trazer à tona as coordenadas da fantasia inconsciente específica de cada indivíduo. Cada um de nós tem um tipo de fantasia, tem as coordenadas de uma fantasia específica, apesar do fato de que diferentes pessoas pareçam apresentar uma situação fantasmática similar. Esse aqui é um texto que vai caminhar, né, para a questão de o que tem de similar nas fantasias, vai caminhar aqui para a questão da fantasia do espancamento. Não vai ser assunto de hoje, mas é só para introduzir a ideia da questão da fantasia nessa, muitas vezes, distinção que se faz de fantasia e realidade. Então, se a realidade fosse onde nós vivemos aqui, o mundo real, e a fantasia fosse uma coisa, uma deformação disso. No Lacan, a coisa não funciona bem assim, né? No Lacan, a coisa, fantasia e realidade estão no mesmo campo, e o real está num outro campo. Isso aqui eu já falei no dos Bom Dias, mas tem uma parte que eu vou trazer para vocês que é um passo além do que eu falei ali naquele Bom Dia que eu fiz real e realidade. Então, só para lembrar aqui, o Lacan faz uma divisão das nossas áreas de experiência humana, do real, simbólico e imaginário. A gente poderia pensar de forma muito rápida assim, né? O imaginário como o nosso narcisismo, a nossa certeza, aquilo que preenche tudo completamente, né? Então uma imagem consegue preencher tudo completamente, um tampão ali consegue preencher tudo completamente. Show de Truman, por exemplo, você pega ali aquele fundo, né? Você tem o mar, assim, o fundo que é o horizonte, e aí ele rompe aquele horizonte, e a gente poderia pensar no imaginário, aquele horizonte que é um chapado imaginário narcísico, que ele quebra e ele descobre ali que está em estúdio, né? Uma outra coisa. Então isso que está por trás seria então o real, né? O real é essa coisa sem nome, esse troço sem nome, como diz o Saramago, dentro de nós existe uma coisa sem nome, essa coisa é o que somos, né? Não que nós somos puramente real, mas tem essa coisa esse troço sem nome, e sempre que você tem um troço sem nome, você tem alguma coisa sem palavras, existe uma força de atração, de tentativa de nomeação. Repararam nisso já, né? Só você pensar numa situação muito prática do dia a dia, quando você, sei lá, está perto de alguém e vocês estão falando e alguém fica quieto e causa aquele mal-estar de alguém quieto, e aí alguém acaba se sentindo um pouco ansioso, um pouco incomodado e começa a falar em cima daquilo. Então uma das coisas que mais faz falar uma pessoa é o silêncio. Por isso que o analista muitas vezes usa o silêncio como recurso, porque diante do silêncio a pessoa se sente na obrigação de falar.
de preencher ali com palavras. Isso tem muito a ver, pensando no Lacan, uma perspectiva muito específica, com a ideia, por exemplo, de Decay Automaton, né, que ele vai falar do automático da linguagem, de nomeação, de insistência de nomeação, de dar nome para as coisas, de preencher o silêncio, de preencher esse vazio de palavra, sempre tentando nomear, e sempre a insuficiência de nomeação. Você nomeia, e ainda assim a coisa não é preenchida, não dá exatamente aquilo. Por mais que eu nomeie, nunca se trata exatamente disso. Então é sempre um encontro faltoso. Então, por mais que eu nomeie, alguma coisa escapa. A gente poderia pensar assim que essa tentativa de nomeação é o simbólico, é a linguagem tentando nomear esse silêncio, esse vazio, e apesar dele abocanhar e pegar uma boa parte desse vazio, desse silêncio, alguma coisa sempre escapa. Então é um encontro faltoso, que vai ter a ver com a questão da tique, né? O encontro faltoso, e esse encontro faltoso leva uma tentativa de mais uma vez nomear. Encontro faltoso, nomeação, encontro faltoso, aí vem a busca para a tentativa de nomear, mais uma vez encontro faltoso, aí vai mais uma vez na busca, e fica nesse processo, e esse processo que é o automático da linguagem. Nesse cenário, desse processo de nomeação, a gente pode pensar que desde que nós chegamos no mundo é isso que está acontecendo, né? Um mundo que já é nomeado e que é apresentado para a criança. Eu lembro de uma ex-professora, infelizmente faleceu, a Bia, lá da São Marcos. Ela foi uma das primeiras assim, que eu tive aula de Lacan, e eu lembro que ela trazia assim, o bebê quando nasce, ele recebe um banho de linguagem, né? E literalmente isso, um banho de linguagem, porque ele está sendo falado por aquele outro ali absoluto, materno, que vai nomeando tudo, e essas nomeações vão criando ali uma realidade. Só que essa realidade, né, já é um amortecimento desse real que ele está imerso inicialmente, e vai neutralizando o real. Então esse real que vai ser neutralizado via simbólico, via linguagem, vai criando então essa malha da fantasia. Então você começa a enxergar que você tem o real de um lado, você tem a realidade sendo tecida ali através desses elementos simbólicos e imaginários, e que isso compõe não só para pensar a realidade, mas também a questão da fantasia. Se a gente for pensar que a fantasia ela entra, né, pensando no Freud, um texto chamado A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose, um texto de 1924, ele vai falando desse processo, né, de que, por exemplo, na psicose você tem o delírio modificando algo da realidade, e que na neurose você tem a fantasia modificando a realidade, modificando certos aspectos. Só que a relação da realidade com a fantasia vai ter algo muito intrínseco, assim, difícil falar de uma coisa sem falar de outra. Tanto é que para Lacan chega no nível de dizer que a realidade e a fantasia é a mesma coisa. Só quando você fala isso, não significa que nós somos seres, sei lá, desconectados e vivendo num mundo paralelo particular cada um. É que você tem a realidade compartilhada, você tem, como eu falei aqui no pé de página de Freud, você tem, apesar de ter o específico da fantasia de cada um, você tem os elementos, as coordenadas que são semelhantes aos sujeitos. Então isso compõe a nossa realidade compartilhada, a nossa fantasia compartilhada. É bem interessante isso, porque até, acho que eu falei no vídeo falando sobre real e realidade, um bom exemplo de pensar nisso é quando nós estamos dormindo, e quando nós dormimos, o sonho que é produzido, ele tem a ver com deformações, né, de desejos, porque se o desejo aparecer como ele realmente é, se é que isso fosse possível, né, nós saberíamos o nosso desejo, e se ele foi, pensando em Freud, recalcado, porque ele não foi aceito na consciência, se eu sonhar essa coisa exatamente como ela é, ela seria expulsa mais uma vez. Então, para poder acontecer o sonho, é necessário que esses desejos sejam distorcidos, disfarçados. E se tudo deu certo, você tem uma noite de sonho completamente confusa, você não entende nada, um sonho maluco, quando você acorda, um sonho maluco, lembrando aqui, tinha o sonho maluco do Gugu Liberato, que era uma bizarrice total, no Viva a Noite. Mas esse sonho, então, maluco, você acorda no dia seguinte, você não consegue lembrar de nada, mas mesmo assim tá tudo bem, porque ali a distorção onírica funcionou, o trabalho do sono funcionou, o sonho foi produzido, tudo deu certo. Mas se você tiver um sonho que a distorção não consiga ser efetiva, o sonho fica real demais e você acorda. Aí você acorda e diz o Lacan, acorda para continuar sonhando, ou seja, vem então aquela coisa real e você acorda, você levanta para continuar deformando esse real
Se continuar neutralizando esse real via a realidade barra fantasia. Aí, para chegar aqui num outro ponto que eu queria falar, para começar a caminhar para a conclusão, tem um livro do Zizek, O Sujeito Incômodo, legal esse livro aqui, e ele tem um capítulo chamado aqui, O Impasse da Imaginação Transcendental, ou Martin Heidegger como leitor de Kant. E aí ele fala assim, ó, a ideia kantiana da constituição transcendental da realidade abre um terceiro domínio específico que não é nem um fenômeno nem numênico, nem estrito senso pré-ontológico. Nos termos de Derrida, poderíamos designá-la como espectralidade. Ok? Por enquanto não resolveu nossa vida. Até que, nos termos lacanianos, seria precipitado inapropriá-lo, designá-la como fantasia. Visto que para Lacan, e esse é o ponto que eu queria chegar aqui, ó, a fantasia está do lado da realidade. Ou seja, ela sustenta o senso de realidade. Então veja a relação intrínseca aí de fantasia e realidade, sendo que a fantasia sustenta a realidade. O senso de realidade do sujeito é que diz, ó, quando o suporte fantasmático se desintegra, então veja, você tem a realidade, ela se sustenta na fantasia, suporte fantasmático, ela precisa disso para poder se manter em pé. Então quando esse suporte se desintegra, o sujeito sofre uma perda de realidade e começa a perceber a realidade como um universo pesadelar, olha que legal isso aqui, irreal, sem nenhum fundamento ontológico sólido, perde o sentido, né? Perde o sentido porque as bases da fantasia foram tiradas. Esse universo pesadelar não é pura fantasia, mas ao contrário, aquilo que resta de realidade depois que a realidade é privada de seu suporte na fantasia. Então, ó que é trabalhoso aqui um pouco o raciocínio que ele faz, mas isso é bem legal de pensar. Então, pensar a realidade como esse lugar onde nós estamos, vamos imaginar um chão que não é chão porque não tem consistência, que é o real, mas alguma coisa ali, talvez colocar ali balões que conseguem flutuar nesse real que é enfim, que é praticamente um nada, e esses balões conseguem flutuar, voar, seria ali as bases que é a fantasia, e sobre isso a realidade consegue se apoiar, consegue se sustentar. E quando isso acontece, a perda da questão, ele diz aqui, quando vem sem fantasia, pensando na música do Chico, não vai funcionar se você for na linha lacaniana. Então é isso. Então quando o suporte fantasmático se desintegra, o sujeito sofre uma perda da realidade. E quando ele sofre a perda da realidade, ele começa a cair no sem sentido do real da coisa, né? O irreal. E por isso que ele diz, ó, aquilo que resta da realidade depois que a realidade é privada de seu suporte na fantasia. Aí veja só algumas realidades. Então, quando a fantasia se desmorona, se desintegra, como ele coloca aqui, veja a realidade que o Zizek vai propor para a gente poder pensar assim, o que é quando você tira essa fantasia. E aí ele faz algumas referências que você pode buscar lá no YouTube, no Google, que vai dar umas coisas legais aqui, ó. Assim, quando o Carnaval de Schumann, então põe lá no YouTube, Carnaval Schumann, com sua regressão ao universo onírico, em que o intercurso entre pessoas reais é substituído por uma espécie de baile de máscaras, na qual ninguém sabe quem ou o que está escondido atrás da máscara. Então você perde aquele rosto de que você sabe quem é e passa a ser uma máscara que você não sabe quem é. Rindo loucamente de nós, uma máquina, uma substância vital viscosa ou certamente o mais horripilante, apenas o duplo real da própria máscara. Música o Unheimlich, do Hoffmann, do Homem da Areia. O que temos não é o universo da pura fantasia, mas antes a versão artística singular da desintegração do suporte fantasmático. Os personagens representados musicalmente no carnaval são como as aparições espectrais vagando pela avenida principal de Oslo, a célebre pintura de Munch. Os rostos do grito, né? O grito ali tem essa coisa também. Ele não diz aqui do grito a questão do sem fantasia, mas é no mesmo tipo de pintura, né? Desse mesmo artista, mas dá para pensar em cima disso. Inclusive o grito tem a ver com uma situação em que o Munch ele passa, né? Que ele descreve, ele atordoado num momento na cidade em que o céu ficou vermelho, ele descreve ali uma experiência pessoal que depois vira a pintura O Grito. Então, os rostos pálidos e uma fonte de luz frágil, porém intensa em seus olhos,
Olha que interessante isso aqui, ó. Rosto pálido, uma fonte de luz frágil em seus olhos, que esse olho que tem essa luminosidade, ele fala, é um olhar como objeto. Não é mais um olhar, como é que ele põe aqui? O olhar como objeto que toma o lugar de um olho que vê. É um olho que não vê mais, é um olho que é um objeto agora, simplesmente. Mortos-vivos dessubjetivados, débeis espectros privados de sua substância material. É contra esse plano de fundo que devemos nos aproximar da concepção lacaniana de travessia. Aí vem uma parte muito importante, porque na clínica lacaniana, na teoria lacaniana, fala-se muito de travessia da fantasia. E travessia da fantasia parece que é uma coisa, sei lá, atravessou a fantasia, não tem mais fantasia. Quem pensa que dá para fazer isso. Mas não é bem por aí. Aí ele vai dizer assim, ó. Atravessamento da fantasia, a expressão atravessar a fantasia, precisamente não designa o que sugere quando tomada pelo viés do senso comum. Ou seja, atravessar da fantasia não significa livrar-se das fantasias, das inclinações e perturbações ilusórias que distorcem nossa visão da realidade, e assim a aprender finalmente a aceitá-la como se apresenta. Então não se trata disso, a travessia da fantasia. Na travessia da fantasia, diz o Zizek, nós não aprendemos, então na travessia da fantasia, nós não aprendemos a suspender nossas produções fantasmáticas. Ao contrário, olha que legal isso aqui, o que é a travessia da fantasia? Identificamos-nos ainda mais radicalmente com o trabalho de nossa imaginação, em toda a sua inconsistência. Ou seja, como aquilo que é anterior à sua transformação, no suporte fantasmático que garante nosso acesso à realidade. Até complementaria aqui, com a ideia que o Lacan traz um texto chamado A Posição do Inconsciente, que está nos escritos, em que traz o omelete, né? Ele vai falar do homem, a necessidade, como ele tem, de produção de sentido, que as coisas têm que ter um sentido. E ele fala, mas você vai precisar quebrar os ovos, e ao quebrar os ovos fazer um omelete, e esse omelete, são esses ovos quebrados, esse sentido quebrado. Então a travessia da fantasia tem a ver com isso, e não com se livrar da fantasia. Por isso, pensando no Lacan, pensando no Zizek, pensando aí no Freud, a música que diz: vem meu menino vadio, vem sem mentir pra você, vem, mas vem sem fantasia, seria algo impossível de acontecer. Obviamente que são campos diferentes, mas só para ilustrar aqui o Bom Dia de hoje. Então é isso, dia 12 de março começa o curso de Winnicott, para quem quer se aprofundar na teoria winnicottiana, falando sobre brincar a realidade e a clínica que dá para tirar dali. E amanhã tem o Praxis Lacaniano, grupo de estudos ao vivo, toda quarta-feira, às 7 da noite. Quinta-feira tem o grupo que estuda o Inferno do Dever, às 6 da tarde, semanal ao vivo. E amanhã também eu lanço a turma 2 num curso chamado Trabalhando com Lacan, em que eu estou fazendo um trabalho assim de pegar o primeiro Lacan, os primeiros textos, que a gente pode tirar daí de teoria, de clínica, etc, etc. Mesmo esquema, 12 semanas de aula, 2 semanas de aulas gravadas, né? E aquele suporte que eu dou via Telegram. Então é isso, bom dia para vocês, bom dia para os canais. E amanhã, se tudo der certo, bom dia para os canais número 100, que eu não sei o tema ainda, talvez eu faça uma enquete assim, qual seria um bom tema para o número 100. Tchau para vocês, bom dia.